Vamos iniciar então a nossa atividade hoje sobre sexualidade humana. Eu acho que vai ser uma atividade prazerosa, eu imagino, né? Que a gente vai sair daqui com bastantes novos conhecimentos. Eu tenho a incumbência de coordenar junto com o Daniel. Eu vou apresentar o Daniel Freitas, né? O Daniel é da nova turma aí de jovens talentos e que vai me ajudar a coordenar essa atividade. Eu só quero lembrar os palestrantes que, na verdade, eu vou estar aqui, na hora de controlar o tempo, não sou eu que estou controlando o tempo aqui, é o meu xará, Sérgio de Paula Ramos, que é implacável, né? No horário 20 a 25 minutos no máximo para cada um, para que a gente possa discutir esse tema, que é um tema tão instigante. Mas eu tenho o prazer de apresentar aqui o Daniel, né? O Daniel é urologista do Hospital do Moinhos de Vento e da Santa Casa. Lá no Moinhos de Vento ele coordena também o setor de andrologia, lá no Hospital Moinhos de Vento. É doutor em urologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. É especialista em uro-oncologia pela Fundação Puig-Vert de Barcelona, na Espanha. Fez um fellowship em cirurgia robótica em Newcastle, na Inglaterra. É coordenador do ambulatório de uro-oncologia da Santa Casa, do Hospital Santa Rita, e é preceptor do programa de residência médica em urologia da Ciências de Saúde, né, da Santa Casa de Porto Alegre, e professor da Escola Superior de Urologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Guri, aqui já conheci currículo, né? Então, é muito bom que a gente tenha esses jovens talentos aqui junto conosco, um trabalho muito bonito aí também que o Zimmermann está fazendo aí, ainda mais agora com essas falas aí rápidas que a presidente nos mostrou. Bom, nós vamos começar. Eu vou convidar o nosso primeiro palestrante, que eu conheço há muito pouco tempo, né, professor Heitor? O Heitor é membro titular nosso aqui, foi professor é um professor aposentado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele começou a trabalhar com sexualidade humana, ainda junto, na época tinha o Aron Utz, fazia no ambulatório lá da endócrino, e o Heitor foi o que criou o ambulatório de sexualidade humana no serviço de ginecologia do Hospital de Clínicas. Tem uma vasta experiência em lidar com os problemas da sexualidade feminina, e eu vou convidar o Heitor para fazer a sua apresentação aí, por favor. Agradeço à direção, professora Miriam, os colegas, por terem me convidado para conversar um pouquinho sobre a sexualidade feminina. As coisas acontecem de uma maneira que a gente não consegue prever muito, mas minha formação é de ginecologista. Eu era um humilde ginecologista, professor dentro das coisas, caminhando. Fui parar nos Estados Unidos, na Johns Hopkins, fazer um curso sobre laparoscopia. E nesse curso nós aprendemos a fazer ligadura de trompas. E começamos, então, de volta aqui para Porto Alegre, um programa de ligadura de trompas no Hospital de Clínicas. E fazemos cerca de 4, 5, 6 ligaduras de trompas durante da semana. E as coisas começaram a fluir, assim. As primeiras funcionárias do bloco, as assessoristas, o pessoal da lavanderia, era uma fila de pessoas, de senhoras e mulheres que queriam se submeter a esse procedimento. A classe A fazia tranquilamente as suas ligaduras de trompa, fazia a cesariana, na segunda cesariana, a esposa do doutor fazia a ligadura de trompas, talvez na terceira cesariana, mas a classe pobre não fazia, não tinha onde fazer. E nós fazíamos, então, lá no hospital, gratuitamente, sem cobrar absolutamente nada, e fazíamos. E as coisas fluíam. Eu fazia a revisão das pacientes uma semana depois, e cerca de 6 meses depois nós fazíamos a revisão de novo. E aí houve queixa curiosa, assim, doutor, não sei o que o senhor fez comigo, mas o senhor me desligou tudo.
Era só para desligar as trompas, isso me desligou tudo. Eu não tenho mais vontade nenhuma de ter relação sexual, doutor. Meu marido está se queixando, eu não consigo mais ter sexo, não tenho vontade. Ah, mas isso é da sua cabeça, não tem nada que ver uma coisa com outra. Ligadura de trompa não interfere na função sexual, não tem nada que ver, essa senhora que está pensando assim. Bom. Aí, doutor, não sei o que está acontecendo comigo, mas eu fiquei broxa. Não consigo mais ter sexo, não consigo. A relação sexual para mim ficou desagradável, eu queria aproveitar a vida, a promessa de não precisar mais engravidar, de não ter mais gravidez, e eu não consigo mais nada. Não, isso é da sua cabeça, isso não é bem assim, isso não interfere no sexo, deve ser alguma outra coisa. E começaram a aparecer essas queixas que não existiam. Pessoas absolutamente saudáveis, normais, do ponto de vista sexual, e com um procedimento que nós julgávamos absolutamente incapazes de alterar a função sexual, como era a ligadura de trompas, começou a interferir na vida sexual. Pergunta-se a colegas mais velhos da especialidade, em congresso, a mulher é uma coisa assim, a gente não consegue entender, elas nunca estão satisfeitas, a gente faz uma coisa, isso é na cabeça delas, não te preocupa, meu filho, vai em frente. Fala com outro colega e diz, pois é, Heitor, eu estou muito preocupado. Eu também estou vendo isso. Minha filha, eu fiz a ligadura dela, uma mulher tranquila, resolvida, feliz da vida, e absolutamente ela perdeu totalmente o interesse sexual. Ela não quer mais saber e está preocupada, eu não sei nem como resolver. Fala-se com outro colega, pois eu também estou preocupado com isso. O que tem a ver a ligadura de trompas com o desempenho sexual? Não tem nada a ver uma coisa com outra? Pois é, será que tem? Será que não tem? E aí foi criada na FEBRASGO a Comitê Nacional de Sexualidade, para estudar as dificuldades sexuais das mulheres que nós éramos responsáveis. E aí nós começamos a descobrir um universo que nós não tínhamos ideia do que era. Coisas absolutamente diferentes. E os congressos acontecem, eles começam a fazer e nós vamos aprendendo aos pouquinhos. Num desses congressos brasileiro de sexualidade humana, o Cláudio Telê, quem foi um dos brilhantes colaboradores, e a partir daí criamos um ambulatório de sexualidade humana no Hospital de Clínicas, onde atendíamos principalmente mulheres que vinham com queixas sexuais. E essas queixas a gente começou a estudar e começou a ver que eram frequentes. Muito frequentes. Muito, muito mais frequentes do que a gente imaginava. E isso foi mudando. Aquela vontade que a gente tinha inicialmente de fazer aquelas ligaduras de trompas arrefeceu. Não achávamos mais que era uma coisa tão inócua como nós achávamos que era. Tinha alguma outra coisa que nós não sabíamos o que estava acontecendo, e fazer uma vasectomia, cortar aqui o canalzinho, podia não ter nada, mas cortar as trompas tem alguma coisa diferente. Bom, e aí começamos a estudar. E aí eu gostaria de trazer para vocês alguns conceitos. Uma mulher, para gestar, parir, amamentar, criar os filhos, não precisa sentir orgasmo ou qualquer outro prazer sexual. Ela não precisa. Ao contrário, todos nós, todos, somos frutos de um orgasmo do nosso pai. Da nossa mãe, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Toda vez que um macho zoológico, escala toda zoológica, no caso masculino, homens, nós aqui exteriorizamos os nossos gametas, quer dizer, sai do nosso corpo e vai para a rua, é acompanhado de uma sensação muito boa de prazer, que é o orgasmo. Quer dizer, a exteriorização dos nossos gametas é acompanhado de orgasmo.
Mas a produção dos gametas femininos, ao contrário, até pode causar dor. Os machos produzem milhões e milhões de espermatozoides por ejaculado, e as fêmeas, no caso as mulheres, produzem 1 por mês, 400 na vida inteira. São muito, muito, muito mais valiosos. E aí nós vamos aqui, o orgasmo, na realidade, ele é o maior e mais intenso prazer biológico que nós podemos sentir. Sentimos prazer em dormir, comer, beber, urinar, evacuar, mas nada se compara ao intenso prazer biológico do orgasmo. E ele é o maior reforçador da nossa atividade sexual. É por isso que nós vamos atrás dele. Quer dizer, os machos não estão preocupados em fecundar, estão preocupados em ter satisfação, ter prazer. E vão atrás dele por isso. As fêmeas, não, né? Mas, de qualquer maneira, um ato reflexo, o orgasmo é um ato reflexo, ele pode ser abolido. A gente deve sumir isso nele. Ele pode ser incentivado. Ele pode ser aprendido. Pode ser incrementado. E aí vocês veem essas quantidades incríveis de produtos e coisas que existem para melhorar a função sexual. Vocês ligam o televisor e vocês veem lá a propaganda várias vezes por dia de disfunção sexual masculina. Vocês não veem absolutamente nada de função feminina. Bom, voltando ali ao orgasmo, ele é hormônio dependente. Ele é principalmente dependente de testosterona. Sem testosterona não existe orgasmo. Ah, é? E o orgasmo já disse que ele é facilmente abolido por uma série de circunstâncias que a gente pode criar, pode abolir, pode bloquear. E pode ser tanto orgânicas como emocionais. Mas para chegar até ele, existe uma sequência de reações orgânicas que acontecem dentro do nosso corpo. E aí nós caímos onde nós moramos, nessa crosta da terra, onde nós temos a nossa civilização, onde nós moramos há alguns milhões de anos, mas só há 40 ou talvez 50 mil anos que nós somos sociais. Sigmund Freud, ele, em 1905, postulou, num artigo que ele escreveu, que a mulher madura sente orgasmo vaginal. A mulher imatura tem orgasmo clitoridiano. Quer dizer, se ela só tem orgasmo no clitóris, ela é imatura. Ela não é uma mulher completa. A mulher tem inveja do pênis. O clitóris é um pênis amputado. E esses conceitos, o pai da psiquiatria entrou no mundo inteiro. E foi adotado. E sim, né? Sim. E as coisas criaram uma certa oposição. Principalmente, evidentemente, no meio feminino. Acreditavam muito nisso. Por exemplo, Helene Deutsch, que foi analisada por Freud, era uma aluna dele, disse que não é bem assim. Antes de perguntar por que as mulheres são frígidas, ou seja, são incapazes de sentir prazer, dever-se-ia perguntar-se como conseguem ter um orgasmo vaginal. Que o clitóris, que é o órgão sexual, a vagina, antes de tudo, é o órgão da reprodução. E essa mocinha, Sidonie Colette, é uma heroína. Ela é fantástica. Vocês leem a biografia dela, vocês vão ver. Ela, Ingênua Libertina, publicada em 1909, escreveu: sim, dormi com ele e com mais 3.
e nenhum deles me deu um pouco desse prazer que os próstras semi-mortos ao meu lado. Nenhum viu em meus olhos a decepção, a fome e a sede daquilo com que eu satisfazia. Nenhum, nunca. E essa moça, convivendo em Paris, publicando essas coisas, foi perseguida por tudo que podia ser possível e imaginável. E ela continuava produzindo, escrevendo. A Simone de Beauvoir, a grande feminista, também do século passado, ao ser perguntado por uma repórter até que idade uma mulher deveria manter relação sexual, não sei, eu recém fiz 60 anos. Ela escreveu O Segundo Sexo, onde ela defende que mulher não é bem um bicho para se reproduzir. Mulher não é propriedade. Os conceitos atuais do feminismo, o antimachismo que existe hoje, foram originadamente prescritos e criados por mim. E as coisas andavam mais ou menos tranquilas no mundo inteiro, depois da Segunda Guerra terminando, quando esse Alfred Kinsey publicou em 48 um extenso trabalho de pesquisa e publicou e disse que 73% dos homens sentem o orgasmo na relação sexual. Os outros não é na relação sexual. E aí veio a grande baque, vamos dizer assim, na moral. 33% das mulheres pesquisadas sentiam orgasmo na relação. Não é que as outras 67 não tinham prazer. Não, 33 tem. Quer dizer, a minha mãe pode ser uma dessas. Quer dizer, a minha mãe pode ser uma das que grita através da relação sexual. A minha mãezinha, a que faz a apple pie ou lemon pie, essa que vai na cozinha, bota avental, tem orgasmo? Que vergonha! Então, o crime maior foi publicado que elas tinham prazer. Um grupo delas. E depois você viu que não era bem assim, era metade só. Quer dizer, a tragédia que ele fez foi publicar que algumas tinham prazer. Conceito que era comum naquela época que se vivia. Esse cidadão, o Grafenberg, que a gente tem que ler a história dele, é uma história maravilhosa, fantástica, que esse homem perambulou pelo mundo. Para ser colega, vocês lembram todos, a gente sempre aprendeu a fazer o bacilo de Dederlein, aquele bacilozinho que tem na vagina, etc. Era colega de quarto do Grafenberg. Os dois moravam juntos em Berlim, mas os dois, por serem judeus, tiveram que sumir. E o Grafenberg saiu da Alemanha, fez a volta, saiu lá para a Rússia, para o Vladivostok, entrou em São Francisco, começou lá na América, e lá ele ele postulou que existe um local na mulher, no terço na entrada da vagina, na parte superior, junto com a mucosa uretral, um ponto que seria o ponto G. A estimulação desse ponto traria um prazer muito maior. Comércio fantástico à procura do ponto G. E nunca se achou. Então, ficou um mito, continua e persiste um mito na sexualidade. E esse cidadão, que todos nós obstetras veneramos, é o Vicente Vignot, ganhou o Prêmio Nobel de Química porque ele descobriu, ele sintetizou e mostrou o caminho da ocitocina, hormônio da neurohipófise, que é liberado, que nós usamos, os obstetras, para induzir o parto, usamos o sintocinol no soro das ampolas para induzir o parto. E se descobriu que essa ocitocina era uma outra coisa, bem diferente. E mais tarde recebeu o nome de hormônio do amor, a ocitocina. Porque a ocitocina, por incrível que pareça, ela remete a algumas perguntas.
Por exemplo, a hipófise do homem é igual à hipófise da mulher? Pergunta para a doutora Miriam, endocrinologista, é igual? A hipófise masculina da feminina? É. O homem produz ocitocina? Por que vai fazer ocitocina, né? Então, qual é o órgão efetor da ocitocina do homem? Aqui. A gente vai saber que a liberação da ocitocina acontece por ocasião do parto, acontece durante a amamentação e acontece durante o orgasmo. Ah, sim. Então, quem promove a emissão do ejaculado no homem, nos machos todos, é a ocitocina. É a ocitocina durante o orgasmo feminino que promove a contração do útero, contração da musculatura da cervical, que promove a sensação de orgasmo. E é também, seguindo adiante nesse aspecto aí, William Master e Virginia Johnson, eles publicaram um trabalho fantástico e descobriram algumas coisas. Que a lubrificação vulvovaginal, uma coisa que sai da vagina, não vem do colo do útero, não. Se achava que vinha glândulas para o vestíbulo. Não, é um transsudato. E esse transsudato que dá a lubrificação vulvovaginal é dependente de estrogênio. Sem estrogênio não há produção de transsudato muco. Não é muco, não. É transsudato. Não é muco porque não vem de células, glândulas de mucosa. Ele mostrou e provaram que o orgasmo clitoridiano é igual ao vaginal, igual ao anal, igual de onde é. Não interessa de onde vem o orgasmo, desde que ele aconteça. Então, isso que o Freud tinha colocado, uma mulher madura e outra imatura, não tem nada a ver uma coisa com outra. Se mostrou que tem contração pélvica e uterina. Eles mostraram uma coisa que é fantasticamente curiosa, em inveja dos homens, que é a capacidade de ter orgasmos múltiplos que a mulher tem e o homem dificilmente tem. É sequências. E mostrou que o período refratário masculino, que depois de ter tido orgasmo, leva algum tempo. E esse período refratário vai aumentando conforme a idade. O que quer dizer isso? 5 minutos. Isso é uma ejaculação precoce. Bom, a resposta sexual humana se viu que tinha que ter o estímulo sexual, a excitação, a resolução. Mas nada disso acontece se não existe o que está escrito em azul ali embaixo, desejo. Quem botou o desejo ali foi a Kaplan. E o desejo é testosterona dependente. Sem testosterona não existe desejo. E não se estimula nada, não acontece nada. Depois, eu vou ter que acelerar um pouquinho. Agora, nem sempre o orgasmo é desejado. Vocês abrem a Bíblia, no Gênesis, está lá, multiplicarei teus dias de sofrimento e parirás em meio à dor. A mulher há de sofrer, sempre. No caso das meninas, o Dr. Breyene propunha a clitoridectomia, já que o clitóris não serve para procriação, só para prazer. Isso aí não interessa nada, tira isso daí. A moral vitoriana, o nosso colega da Academia Britânica lá, em 1858, o Dr. Isaac Baker-Baum, presidente da Sociedade Médica de Londres, considerava a clitoridectomia ideal para a cura da masturbação, da histeria, epilepsia e varizes. Ele realizou 48 dessas operações em um único ano. Então vocês podem imaginar o conceito que passava pela cabeça dele e achava que devia se fazer isso. Bom, e agora vem uma outra coisa que, quando o orgasmo não é desejado. Aqui tem um mapa, vocês estão vendo, da África. Lá uma mão, esse não está
Não estou conseguindo acender aqui. Uma mão com gilete e uma meninazinha. É a clitoridectomia realizada em meninas dos 4 aos 11, 10 anos, nesses países aqui dos subsaarianos. E elas fazem a retirada da vulva, dos pequenos, dos grandes lábios e do clitóris, para não sentir prazer, para que a relação sexual seja sempre muito dolorosa. Sendo sempre muito, e não impede que elas fiquem grávidas. E para que isso aconteça, elas então são, para casar, é mais fácil casar, porque elas nunca passarão o marido para trás. Né? E na França, 40 mil mulheres de origem africana foram mutiladas. Na Inglaterra, a mesma coisa. E a Organização Mundial de Saúde determinou que 6 de fevereiro fosse tolerância zero à mutilação genital feminina. Cartazes dos metrôs na França, dizendo assim: meninas, se vocês forem convidados para visitarem os seus pais no seu país de origem, não vá. Eles vão fazer a mutilação lá. Qualquer crime, qualquer médico que atendeu uma pessoa, uma mulher, que tenha se submetido, ele tem que denunciar. Então, o que aconteceu? Elas não ganham mais filhos em hospital, não vão fazer mais pré-natal, poderão ser denunciadas os pais que levaram. Então, está criando-se uma confusão no meio médico nesses países. E é pior ainda. Mas, se vocês imaginarem essa fotografia aqui, uma mulher cheia de filhos, os filhos em volta, ela não é atraente sexual. Macho nenhum chega perto dela. Quer dizer, então o cidadão, que é o proprietário dessa senhora ali, ele pode estar segurado a sua... Ele pode sair à vontade, a mulher está lá com os filhos. E se ela nunca ter tido orgasmo, melhor para ele. Ele nunca, alguém vai chegar perto dela para tirar alguma coisa. E se ela tem dificuldade sexual, a mulher, para quem ela vai se queixar? Ela vai dizer para quem? Que ela não... Sexo para mim é uma droga, é ruim. Eu comentei, ela sente nojo. Não vou comentar outra coisa. Ela vai reclamar para o médico, para o psicólogo, para o político, para quem? Quem é que ensina sexualidade para atendimento de sexualidade nos hospitais, ou nas clínicas, nas residências? Eu vou dizer para você assim, atualmente no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ninguém. Fingir orgasmo. Tá. A prostituta tem obrigação, por profissão, de fingir o orgasmo dela. E ela finge e enaltece a qualidade do cavalheiro. Mas é maravilhoso, isso é espetacular, foi a coisa mais interessante que já me aconteceu nesses últimos tempos. E ele sai de lá feliz. Não, eu sei, ele sabe que o pauzinho dele é pequeno, mas ele não se preocupa. Ele diz, não, uma coisa não interessa a varinha, o tamanho da vara, interessa o milagre, a mágica que ela faz. É a coisa mais linda que me aconteceu. Volta semana que vem. Bom, esse primeiro quadro aqui é da Demoiselle d'Avignon, iniciou o cubismo do Picasso. Bom, aí eu entro em religião, eu não vou continuar. Medicamentos, esse eu preciso comentar. 300 medicamentos de uso corrente, todos prescrevemos, podem inibir a resposta sexual, anulando o desejo, impedindo a excitação e bloqueando o orgasmo. 3 medicamentos podem ajudar a mulher a sentir orgasmo. Obrigado. Corri um pouquinho no final. Depois da maravilhosa apresentação do acadêmico Heitor, gostaria de passar a palavra para o acadêmico Cláudio Telequim para falar dos aspectos masculinos da sexualidade. O Dr. Cláudio Telequim é membro titular da Academia Sul-Grandense de Medicina, professor livre-docente em Urologia da USPA e é o meu querido tutor aqui no programa Novos Talentos. Obrigado.
Pessoal, eu não vou fazer uma beleza de apresentação como o professor Hetzel, porque aconteceu uma coisa muito interessante agora. Eu fui acompanhar uma familiar minha no Esri, em Amsterdã, faz 4 semanas, e daí eu tinha marcado com 3 urologistas de lá sobre as drogas, que a gente está pensando nisso. E daí houve 2 ou 3 dias antes de terminar o congresso, que é o maior congresso do mundo de reprodução humana, o exército cercou todo o ambiente lá, mandou todos nós sair, e chegaram as máquinas para desmanchar bombas e tal, e a gente teve que vir embora. Então, a minha mulher veio num avião para Paris, eu vim num para Madrid, e depois nos encontramos aqui na Olavo Nunes. Então, lá eu pude discutir alguma coisa com 2 indivíduos, e aí aproveitamos para fazer um planejamento. E lá a gente também viu o seguinte: isso aqui representa as disfunções masculinas há 20 anos atrás. Nós participamos desse estudo, então era mais ou menos 45%, 50%. E daí o que descobriram agora na sexualidade masculina? Agora, não é? Isso saiu só na mídia popular, mas a descoberta que essa linha aqui veio para da velhice, entre aspas, veio para trás 15 anos. Essas alterações que aconteceram agora estão ocorrendo com jovens, não é? E daí, quem é que denunciou isso? Quem denunciou isso na mídia foram as firmas, as companhias securitárias. Então, vou ali? Tá, obrigado. Então, eles fizeram balanços e balanços e foram falar com o governo. Na Austrália, quem patrocina isso é o governo, e eles não querem perder, obviamente. Por que os jovens estavam gastando tanto em honorários médicos e gastando tanto em medicamentos, uma coisa que nunca outrora ocorreu? Então, essa denúncia que foi das empresas securitárias gerou um ímpeto assim para as universidades e pesquisadores trabalhar. Então, se gastou muito medicamento, honorários médicos, e agora, nesse ano, não sei se vocês viram, agora em janeiro, saiu então no New York Times, que não tem nada a ver com a ciência, mas ele focou nisso. Então, o que aconteceu? Aumento entre jovens, não é? Olha, uma coisa que deu muita despesa para os seguros, não é? Uma em cada 3 mulheres de 18 a 24 anos eram submetidas ao que eles chamam de asfixia sexual, com as mãos, 1 ou 2, o antebraço, objetos, alguma roupa, etc. Então, isso aqui gerou uma crise fantástica. Como é que a ciência não descobriu isso antes? Não, se sabia disso, mas não tinha números suficientes para fazer publicações. E isso, os trabalhos foram feitos inicialmente em 3 universidades americanas, depois foram para o Reino Unido e depois para a Ásia. Então, essas pessoas que eram submetidas, que era a prova do cara ser macho, imobilizar a parceira, né? E eles tinham outras coisas, não é? Assim, hoje são 30 dias que a gente está namorando, então hoje vai ser coito, né? A pessoa não estava preparada para isso, nem acha isso interessante, e então o sujeito introduzia o pênis no ânus, e isso acabou na polícia, né? Então, e daí? Então, esses caras são os doentes, não é? E nós vamos ver por quê. E as parceiras, né? Sintomas neurológicos com essa
asfixia sexual, zumbido, cefaleia, intolerância à iluminação, etc. Então, o CDC, que é um grupo altamente sofisticado, começou isso, e também nós vamos nos reunir a eles, porque aqui é muito difícil a gente captar dados nessas horas, né? E lá também, em audiências, atualmente, o agressor refere que não sabia que existe um risco para a saúde da parceira com essa história da asfixia sexual. E esses indivíduos, então, a maioria deles que cometiam criavam essa situação, são pessoas doentes e que vêm da modificação da sexualidade e se tornam, assim, agressivos, etc. E as pessoas, as famílias cujas filhas apareciam com algumas marcas no pescoço, no rosto, etc., gostam daquele cara, então achavam que era, acho que foi isso, aquilo e tal, e negavam sempre. Hoje não tem como negar isso. Então, a frase que eles colocam em primeiro, em Amsterdã, é assim: a satisfação sexual é a chave, é a coisa mais importante para a qualidade, para os scores da qualidade de vida. E foi o que o Hetzel falou, né, sobre existe alguma coisa mais feliz, mais retumbante positivamente do que um orgasmo? E eles colocavam embaixo assim: existe alguma coisa mais depressiva que é uma atividade sexual sem sucesso? E isso a gente vai ver as pessoas, adolescentes, que foram ter a primeira atividade sexual e que não foi bem, porque pela ignorância, como eles usaram um termo um pouco pesado. Vocês lembram que aqui em Porto Alegre teve um colega nosso que operava adolescentes e operou um adolescente com 17 anos, primeira relação, e colocou uma prótese. Então, ele foi cassado, na época eu era do CRM, eu que fiz o laudo, ele foi cassado, depois veio o óbito do Becker, que era o chefe aí do Kremers, e ele agora, depois de, eu acho, 18 anos, 19, ele foi absolvido, porque não acharam os bandidos e tal, eram presidiários. Então, esse sujeito, ele operava todo mundo. 17 anos, hoje ele é meu paciente, foi colocado uma prótese porque na primeira relação sexual que ele foi ter, não foi bem. Então, olha como surgiu. A anamnese online que a gente tem da WHO, a gente sempre perguntava alcoolismo, apneia do sono, hipertensão, sedentarismo, tabagismo, e a gente nunca perguntava coisas assim do estresse maior do paciente, e nem como estava a performance dele. Ele só dizia que não tinha ereção, porque as pessoas pensam que as alterações na sexualidade são só falta de rigidez peniana. Então, como é que as coisas andaram? Então, isso é uma coisa agora. Até eu queria agradecer o Darcy por ter escolhido esse tema, porque é uma coisa que ainda está se construindo. Então, a saúde do jovem hoje, quando existe uma modificação na sexualidade, ele cria, assim, ansiedade. E aqui uma coisa muito grave que lá em Amsterdã me mostraram: o autorresgate do insucesso, autorresgate de sucesso com drogas. Então, tem gente que vai ter uma atividade sexual aí com a noiva e tal, e foi mal, mas ele, usando o fentanilo, ele acha que tudo está bem, foi tudo tranquilo, não é? Então, até eu tenho medo de falar com psiquiatras aqui, mas o fentanilo está enterrando muita gente, não é? Todo mundo sabe o que está acontecendo na Califórnia. E, pasmem, Amsterdã era a cidade da droga. E eles estão trabalhando com isso. Eu fui num restaurante, carreguei a patroa, senão ela não ia comigo. Eles me disseram: vai no restaurante tal, que era o mais famoso de te dar drogas. Cheguei lá, pedi um chocolate, né, e não tinha nada dentro. Eu perguntei: what's the percentage of this? Né? Ele, 0.
Digo, não, tu tá me mentindo, né? E não tinha mesmo. Eu não usei ali, eu trouxe para casa, né? Para ninguém pensar outra coisa, tá? E o que ocorreu agora que vai sair daqui uns meses? Significativa diminuição da atividade sexual da juventude. Por quê? O indivíduo que tem 2 percalços ou 3 em atividade sexual, ele tem uma ajuda. A libido some. Daí ele não tem chance, ou ele não se considera apto para ir sair com alguém ou ter relações com a sua noiva, porque a libido salva ele nesse momento. Ele não tem desejo, né? Então ele não vai atrás de ninguém e tem essas brigas aí que são que a pessoa talvez tenha outra parceira. Não, ele está doente e doente mesmo. Então isso aqui ele me desenhou, não é que tem as situações que são positivas, essa flecha aqui verde, não é? E daí tem assim, o sujeito começa a ter medo de ter atividade sexual. E se ele não trata isso, ele vira ansioso. E daí, se não trata, certamente vai à depressão. Então, o volume de pessoas, de médicos atendendo esses jovens, chamou muito atenção nos balanços das companhias securitárias. E daí o pessoal aqui, quando veio um alemão para cá mostrar a eletromiografia crânio genital, o crânio medular, achavam que era picaretagem. Olha aqui, eles já têm isso aqui, nós temos um neuro aqui que faz isso, e que vê que as alterações na sexualidade, elas mexem com o núcleo paraventricular, altera a dopamina receptora, e fundamentalmente o óxido nítrico, que é o mais importante. E aqui está a ocitocina. O indivíduo, para ter orgasmo, não precisa ter pênis, não é? Ele tem que ter ocitocina e, no momento, ele tem que ter testosterona dentro de um padrão razoável. Daí, a conclusão que a Holanda e a Suécia e a Suíça chegaram é que o que pode salvar o ser humano nessa situação? Só tem uma coisa, eles dizem, não é? Que é educação. Então, a pessoa quando se fala em educação, isso depende muito da cultura, né? A gente não pode dizer que é tudo igual a esses países, a Europa, a Austrália, etc. Mas eles acham que essa é a salvação. Daí, os securitários lá ficaram muito felizes e estão até ajudando para as pesquisas nessa área. E aqui tem uma coisa muito séria. O indivíduo que vê na televisão, na internet, jogos eróticos, etc., que eles aplicam assim para ter um pênis maior, mais grosso, então olha quantas pessoas procuram a gente, estão procurando cirurgiões plásticos e outras especialidades para deixar o pênis mais longo e o pênis mais grosso, não é? Então, depois a gente na Santa Casa corrige, né, as infecções, põe fichas lá dentro, que eles chamam de alguns materiais aí, então a gente tem que tratar a infecção, a gente teve que amputar pênis, etc. Então, em algumas áreas, e aqui tem disso, né, quando se fala em educação sexual, é proibido isso, porque as mães dizem, não quero que a minha filha vá aprender isso, ela vai começar a ter atividade sexual muito cedo. E os guris também, o pai diz, não, no fim ele vai aprender isso, aquilo, vai voltar aí com a vizinha, a empregada grávida, não é? Então, a sexualidade é uma coisa hoje dentro da legalidade em alguns países. Ele tem que saber o que vai acontecer, ele tem que ter um documento que foi ensinado a não tomar atitudes, grosseria, etc, etc. E vocês veem assim que a literatura, isso aqui é de um grupo de pediatras, foi publicado agora, em julho, né? A sexualidade, a educação na sexualidade é essencial, é a condição sine qua non para não ter doentes, não é? E eles já estão tendo na Holanda, que é um país pequeno,
Então, eles dizem assim, para contestar quem não quer. As primeiras lições que o adolescente tem, a criança, é de política, eles colocam em primeiro lugar, ética, relacionamentos e isso aqui nos guidelines do governo agora é sexualidade. Então, a pessoa tem que aprender para não adoecer e não fazer outras pessoas doentes também. Então, eles afirmam isso assim peremptoriamente, que atualmente o aprendizado com pessoas só da mídia é um aprendizado perverso. A internet, então os jovens desejam levar a vida que observam na internet e eles veem assim a mídia fazendo propaganda de instrumentos para pendurar no pênis. Isso na Santa Casa, quantos já nós amputamos? E às vezes tomar atitudes, passar medicamentos no pênis. E nós fizemos isso, não sei se tu te lembra, Daniela, aquele trabalho de 150 homens que nós medimos o pênis para mostrar no ambulatório que o pênis do brasileiro é isso, não é? As pessoas, não, mas eu vi na televisão, etc. Então, é perverso, traduzido assim, bem no ipsis literis o que eles dizem, que o culpado disso, então, é a ausência de aprendizado e tal. Então, eles usam um termo muito forte ali, ignorância masculina, e dizem assim, o jovem não conhece bem sua fisiologia e anatomia genital, e muito menos a feminina. O momento orgásmico, como falou o Hansen, difere do feminino. O sujeito não aprendeu isso aqui. Então, ele está satisfeito, está namorando ali, tem uma penetração, tem orgasmo, bota as calças e vai embora, né? Então, para assim, sumir com o insucesso nessa parte da sexualidade masculina, eles têm que ter educação, né? E aqui o que nós vivemos, nós já tivemos 2 óbitos de 2 guris, um de 15 e outro de 17, por zoofilia, né? Um óbito, quando ele chegou de Lajeado, mora num lugar bem pequenininho, uma colônia, ele não queria mostrar para os pais, então ele tinha relações sexuais com suínos sem preservativo, e daí infectou e tal, mas nós amputamos o pênis, ele se recuperou, e a psiquiatria acompanhava ele diariamente. Daí, quando era perto do Natal, a psiquiatria, e nós também estava tranquilo, podia passar o Natal com os pais lá, e ele foi. Daí os pais, como acontece em zonas aí do interior, de onde eu sou, eles vão na missa, noite de Natal e tal, e o guri não quis ir, porque na vila que ele mora, vila não, uma colônia, já ficaram sabendo de algumas coisas. E daí os pais voltaram a 1 da manhã para casa, ele estava enforcado com aquele negócio de cavalo aqui assim. Daí um advogado procurou essa família e queria se oferecer gratuitamente para processar a psiquiatria. E daí, eu que já trabalhei com esse negócio aí como médico legista, eu falei para ele, olha, tu vai te dar mala, que isso aí não é bem assim. Então ele disse que não cobrava nada, daí ele não abriu um processo contra a psiquiatria, porque mandou para casa o rapaz. Então essas pessoas têm que saber que coito anal, eles têm que aprender o que é, e também eles têm que aprender a gravidez, doenças, não é? E eles não sabem quais são as disfunções que são produzidas, não é? Ejaculação prematura, retardada, anorgasmia, enfim. É uma aula e tem um livro para eles que eles estão passando, e não é sempre tem explicações à distância, e tem gente que vai, alguém da família junto, porque o rapaz quer, outros, a maioria, não quer. Então, eles hoje dizem, nós vamos diminuir as doenças da juventude, porque essa régua atrasou-se aí mais de 10, 15 anos, e com essas doenças, não é?
Isso aqui, ó, eles escreveram, mas eu acho uma bobagem, né? E aqui eles têm uma coisa que está nessa cor no livrinho que eles dão. Existe alguma coisa mais depressiva do que um insucesso sexual? E como o doutor falou, existe alguma coisa mais retumbante de felicidade do que um orgasmo? Não é? Então, Opa, é isso aí. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque nós não temos, assim, uma estrutura aqui ainda, e que a família tenha aquiescência para nós, para traduzir isso. O que a gente tem visto agora no consulado, filho onde tem algum médico, enfermeira, etc., que eles trazem, olha, eu gostaria que o meu menino sozinho, ele tem 16 anos, que tu ensinasse ele algumas coisas. Uma dos bullying maiores que tem hoje é colégios onde o sujeito teve ejaculação prematura ou a ereção desapareceu e ele quer trocar de colégio porque ele vê que a guriazinha que ela está lá, está falando com outra, então eu quero sair aqui desse colégio do Anchieta e vou para o outro colégio. Né? Então nós temos visto vários pacientes jovens acompanhados pelo pai ou pela mãe e que estão fazendo força também para não ter o filho doente. E todo mundo sabe que a sexualidade masculina ela tem coisas muito perversas, tem coisas que são interpretadas só pela mídia, e eu acho que nós, como médicos, temos que assumir um pouco isso para diminuir essas doenças que foram denunciadas por fatores de dólares, não é? Que os securitários lá não querem gastar tanto com jovens assim, não é? Nunca gastaram. Então, agora vai sair o percentual de jovens, que são 8 países que estão gastando mais para os filhos serem felizes. Então, era isso que eu queria colocar. Obrigado, professor Cláudio. Eu, dando continuidade à nossa atividade, que no início eu achei que talvez os temas não se complementassem tanto, eu acho que se complementam sim. Eu gostaria de convidar a professora Maria Inês Lobato, que vai nos falar sobre interesses sexuais atípicos. Eu acho que vai complementar muito bem o que nós vimos até agora, né? A doutora Maria Inês é médica psiquiatra do Hospital de Clínicas, é professora da pós-graduação em Psiquiatria e Ciência do Comportamento da URGS, coordena o programa de identidade de gênero do Hospital de Clínicas e é supervisora do programa de esquizofrenia também do Hospital de Clínicas, e vai complementar essas duas belas palestras que nós tivemos até agora. Por favor. Oi, bom dia. Então, muito obrigada pelo convite. Na verdade, eu acho que é um complemento até paradoxal. Eu trabalho, a questão da sexualidade meio que caiu no meu colo através do professor Walter Koff, que foi a primeira vez que ele me convidou. Me convidou, não, eu acho que eu fui até mandada, né, a avaliar o primeiro transexual lá no Clínicas, em 1998, e na ideia de fazer um programa, enfim, avaliar e ver se os pacientes teriam condições de fazer a cirurgia e tal, e eu não sabia absolutamente nada sobre o tema, né? Porque na medicina eu acho que eu sabia um pouco de impotência e frigidez, que foi ensinado na medicina, e olhe lá, e não havia essa prática, e nem na nossa residência, que era muito psicanalítica, assim, a visão da sexualidade. E foi uma surpresa imensa ver uma pessoa transexual na época, o sofrimento das pessoas, enfim, e no final o programa foi estruturado, né, funciona há 26 anos no Clínicas, já operamos mais de 300 pessoas,
publicamos bastante. Então, esse programa está consolidado, mas no meio disso eu comecei a me interessar por outras áreas da sexualidade, complementares, e acabei tendo contato num congresso até da Academia Internacional de Sexualidade com um professor na Alemanha, que faz um programa de prevenção sexual para pedofilia, e fiquei bastante impactada com isso e comecei a me familiarizar com o tema no Brasil. E tenho também, né, o meu marido trabalha, ele é desembargador criminal do Tribunal de Justiça e ele julga esses casos, o que trouxe um complemento interessante para eu poder ver o caos que estava essa situação aqui. Aqui é um grupo de trabalho, então, enfim, tem alunos, pessoas que já trabalham no hospital. Opa, então aqui. Então, a ideia é falar um pouco das motivações. Sérgio, talvez fique meio extenso, então tu me avisa que eu vou tentar. As premissas, os dados brasileiros, né, do abuso sexual, a questão da pornografia infantil, que está um caos também, e o programa, super rapidamente, a questão um embasamento teórico assim a respeito do embasamento histórico de como é que era tratadas as parafilias, as definições e 2 estudos que vamos ver se vai dar para eu apresentar. Então, a premissa número 1 para isso, né, que bom, é um fenômeno super prevalente, infelizmente, a gente vai ver os dados, e é um dever constitucional que nós não estamos cumprindo, né? As crianças não estão com qualidade de vida, né? Elas estão sendo abusadas, os dados são assustadores ali. Então, essa é uma premissa, a gente deveria estar preocupado em cumprir as nossas deveres constitucionais. E a premissa número 2 é a seguinte: desde a década de 90 do século passado, o ECA, né, eles começaram a realmente dar atenção para a proteção da criança em de diversas formas, e em relação à pedofilia, houve um esforço muito grande de capacitar pessoas, professores, agentes de saúde para identificar quando as crianças demonstravam algum sintoma, né, perdiam um rendimento, enfim, ou ansiedade, tristeza e tal. E, ao mesmo tempo, o sistema jurídico brasileiro ele ficou extremamente persecutório com qualquer abuso sexual, porque antes a legislação era muito severa com estupro, que é o estupro com penetração, né? Que é o clássico. E, mesmo assim, havia uma diferença em relação às mulheres e aos homens, né? E beneficiando os homens, no sentido que as mulheres tinham alguma responsabilidade na questão do estupro. E, a partir de 2009, tudo virou estupro, que quer dizer 8 anos de regime fechado de condenação. Um beijo, passar a mão, não sei o que, numa criança ou numa pessoa vulnerável, vamos dizer assim, é considerado a mesma pena do tradicional estupro que a gente sabia. Então, o Brasil ficou muito rígido nisso. Se tu é pai ou padrasto, tem mais 4, 6 anos que se agrega a esses 8, 9 anos, né? Tem se tu é reincidente e tal, não importa. A rede de organização, né? E o que acontece? Todos dizem que é o seguinte: está um monte de abusador preso, só que as coisas não melhoraram, infelizmente, né? Então, houve alguma redução da subnotificação e tal, mas, enfim, as crianças continuam sendo abusadas. E nós temos esse problema aí da Deep Web, que já nem é Deep, né? Parece que as crianças, por volta de 11 anos, conseguem ter acesso a qualquer coisa na internet, né? Sexualmente imprópria para a idade e tal, que também... bom, depois a gente vai ver a questão da pornografia infantil. E também constrói doentiamente
uma ideia de sexualidade que talvez acabe nos gerando vários problemas no futuro. Uma criança de 11 anos vendo qualquer coisa. Bom, então o cenário nacional, então em 2019 foi a primeira vez que eles conseguiram separar o estupro de qualquer pessoa do estupro de vulnerável, então se pôde ver isso e se pôde ver então 53,8 foi contra as meninas menores de 13 anos e subiu então 57 em 2020, 58 em 2021. Então a coisa está em ascensão. Aqui também eu coloquei isso de 2024, que é o Fórum de Segurança Pública, que mostra todos os crimes no Brasil, enfim. Então, que o estupro continua sendo o crime que mais vitima crianças e adolescentes no país. Considerem assim que o estupro, eu estou falando que não é só a penetração, né? O estupro é o abuso de qualquer forma, especialmente para o grupo de 10 a 13 anos. E na taxa ali, ó, 41,4 é a taxa por 100 mil habitantes de pessoas adultas que são estupradas, sendo que as crianças de 10 a 13 é 233. É 5 vezes mais frequente. E na tendência mundial eu também vi esse Internet Watch Foundation, que é uma ONG inglesa, percebeu então que houve um recorde o ano passado de reports de sexual abuse, né? E o pior foi isso, tá? Que eu vi também agora, preparando isso para vocês, que há uma tendência, uma moda da self-generated child sexual abuse, que é, então, e ainda uma coisa perversa, que é dizer, não, mas a criança também, ela se expôs, né? Ela estava querendo se expor. Então, assim, ó, geralmente o que eles estão falando é que o agressor fica junto com a criança, fazendo a foto, ou estimulando a criança, ou manipulando a ela, né? Ou então agora as pessoas estão criando, através de inteligência artificial, cenas de abuso, né? De pornografia infantil. E aqui, né, então houve um aumento de proporção, vocês veem em 2023 para 2022, né, 104 mil reports para 63 mil no ano passado, 9 entre 10 páginas visualizadas continham imagens autogeradas de crianças e um aumento de 27% nos relatórios. Então, a internet ainda fez esse detalhe, né, que as crianças estão se expondo ainda mais ou estão sendo obrigadas a se expor, né? É interessante isso, porque isso depois a gente comenta assim. E ali tem uma referência do aumento, né, de web pages de child pornography, que de 2010 para 2018, vocês vejam, não é 100%, é 1000% o aumento de disponibilidade de pornografia infantil na internet. Aqui, o desembargador da Autoe me forneceu esses dados, né, porque foi algo bem sumário, mas eu achei interessante para a gente se situar no Rio Grande do Sul. Então, a maioria das crianças ainda são as meninas, né? Vítima, idade aproximada é essa idade dos 12 aos 13 anos ou dos 8 aos 9, enfim. Essa idade da puberdade é a mais frequente. A relação do acusado com a vítima, né, que é o pai, 18%, padrasto, 21%, e alguém conhecido, 43%, que isso também é uma tragédia, né? A presença de pessoas no local do abuso também me impressiona, não é nada muito escondido. Tinha gente olhando, né? Ali eu não estou enxergando 50 e poucos %, tinha alguém presente, né? As pessoas também, as crianças continuam convivendo, 57% das pessoas depois do abuso continuaram convivendo com o agressor, e em 54% foram várias vezes abusadas, né? Enfim.
Então, quais são as motivações, né? Então, alta associação com crimes sexuais, a ideia da gente estudar, então, as parafilias e tentar definir isso foi pela associação, o alto risco de reincidência, as evidentes consequências negativas das vítimas e seus familiares. Eu acho que é importante também a gente ver essa diferenciação de pedofilia e agressor sexual, que nós vamos ver a seguir, e pela questão de não ter dados brasileiros da área médica, né? Estou falando não da área jurídica. Quem é psiquiatra sabe que as crianças e as pessoas abusadas na infância, elas têm uma quantidade de sintomas, ansiedade, depressão, etc., que geralmente de dificílimo tratamento. A gente fez dois artigos, tem mais alguns que estão prontos no forno, né? Mas esse foi um artigo interessante, que foi publicado, acho que em 2023, no ano passado, porque foi uma motivação complementar minha. Eu já estava em contato com esse pessoal na Alemanha e tal, e na nossa unidade psiquiátrica internou um senhor, né, com risco de suicídio e tal, enfim, e que tinha um histórico de ter ficado 15 anos no IPF por parricídio, né? Ele um dia, aos 20 anos, matou o pai com um tiro na cabeça, né? E uma situação, ele tinha uns 47, uma situação assim, enfisema, sem dente, uma pessoa numa precariedade de saúde, e o histórico dele era o seguinte: ele tinha saído do IPF, foi morar na Lomba do Pinheiro, e meio que foi descoberto ali que ele gostava de chamar a guriazinha para ir para casa dele, né? E o pessoal ali tem uma ética, né? Que vender droga, tudo bem, fazer isso, tudo bem, isso não. E aí ameaçaram ele de morte, puseram fogo na casa dele, e ele acabou se dando conta que ele não tinha para onde ir, porque ninguém queria ele e tal, e ele acabou indo ser hospitalizado. Mas o mais importante é o seguinte: nesse contexto, ele contou que tinha abusado de um monte de menina, que o motivo por que ele matou o pai é porque o pai tinha, a mãe tinha falecido, casou de novo e tinha uma enteada de 10 anos, que ele se sentia apaixonado, mas que ele pegou o pai se insinuando para a menina. Isso deu um imenso ciúmes, ele bebeu, usou droga e resolveu matar o pai. E ele ficou no IPF sem isso estar claro de que ele era pedófilo. E as pessoas, depois que eu falei com ele, talvez a gente tivesse alguma ideia, e que ele abusava de crianças quando ele saía a passeio do IPF. Então, ninguém ficou sabendo, né, durante os 14, 15 anos que ele ficou, nem o sistema jurídico, nem o sistema e nem o sistema de saúde sabia da pedofilia. E quando eu falei que eu estava querendo organizar um programa e tal, ele disse: doutor, é a primeira vez que eu ouço alguém se interessar por isso, isso acabou com a minha vida, nunca eu ia falar para ninguém, que é óbvio que esse é um problema do diagnóstico, né? As pessoas defensivamente já não tocam no assunto. E, bom, e daí eu escrevi isso como a gente precisa no Brasil um programa de prevenção. E esse foi uma revisão sistemática que o Tiago Rosa, ex-residente nosso, que já é professor agora lá em Curitiba, organizou um grupo de trabalho para a gente revisar essas questões da pornografia problemática. Então, um dos maiores questões, isso aí o Gabriel Furian descobriu lá no museu em Bogotá, né? Que a ideia, o que é normal ou desviante, inclusive isso é um contexto super criticado do DSM versus a CID, né? O DSM é mais conservador, então o que é normal, se a asfixiofilia é normal, se não é normal, e a gente definir, né, em grupos sociais
em diferentes lugares desse mundo, o que a gente poderia tolerar ou não. A resposta até é simples, né, que é o consentimento, o famoso sexo com consentimento ou sem consentimento. Mas, historicamente, também, eu fui também revisar que parece que até a Idade Média a sexualidade era um pouco mais livre, né? E que a Igreja Católica é que colocou valores muito conservadores e que o sexo era para a procriação. E as pessoas que eram desviantes disso, inclusive a masturbação era considerada etiologicamente como péssima, geradora de muitas doenças, né? E quem começou a dar atenção médica para isso foi no final do século XVIII e durante o século XIX, que os médicos começaram a trazer para dentro da medicina esses problemas, né? E sendo que, a partir da metade do século XIX, a própria psiquiatria, porque tentavam resolver o problema embaixo, né? Fazendo choques, ou enfim, e depois começaram a ver que o problema podia ser aqui. E tem esse livro aí que a gente sempre repete, né? Porque é o primeiro livro médico que tem casos, né? Ele foi reeditado, eu tentei comprar, me mandaram uma droga pela internet toda mal xerocada, eu não consegui ainda uma versão original, mas é uma organização bastante de casos com sintomas, né, mesmo que equivocado na interpretação total, foi a primeira tentativa de poder reunir, né, as questões da sexualidade assim. Bom, então o DSM, que foi muito criticado, resolveu falar que as parafilias, então, é qualquer interesse sexual intenso e persistente, que não aquele voltado para estimular genitalmente ou para carícias preliminares com parceiros humanos que consentem e apresentam um fenótipo normal e maturidade física. Quer dizer, eles estavam falando assim, isso é só papai e mamãe que eles querem, estavam criticando, mas tem uma lógica nisso, e o DSM, em 2013, quando saiu essa última versão, eles foram a primeira instituição a tentar definir que a pedofilia, por exemplo, poderia ser uma ideia sem ser, na verdade, algo que tu tenha que fazer, né? Então, eu já esse é o ponto, tá? Então, a parafilia é uma condição necessária, mas não suficiente para que se tenha o transtorno. E uma parafilia por si só não necessariamente justifica ou requer intervenção clínica. Então, o que eles falam, né? 6 meses é critério do DSM para tudo. Se eu descubro na minha adolescência, que é geralmente quando se descobre, que eu me excito pensando em criança, ou que eu tenho atração por mulher ou por homem, que essas coisas todas que acontecem, isso não quer dizer que eu vá ser pedófilo, porque a pedofilia está associada a um ato não consentido e tal. E fantasiar, teoricamente, é autorizado, né? Cada um pode fantasiar com o que quiser. E o que eles dizem? Um monte de adolescente, na verdade, a ideia do tratamento preventivo é para adolescentes, no final da linha. Quando a gente descobre as nossas questões da sexualidade, é muito difícil, a mesma homossexualidade ainda é difícil da gente contar, saber como é que é e tal. Tu imagina se a gente descobre que tem gosto por criança. Eles dizem que nunca confiam nisso para contar para ninguém. A pessoa internaliza a reprovação, já que é óbvia, né? E daí se constrói uma personalidade e eventualmente uma profissão voltada para lidar com isso da pior forma, né, que a gente já sabe. Então, o DSM, ele considerou que foi também trocado, ele primeiro disse que a gente poderia ter uma orientação sexual pedofílica, mas foi muito criticado pelas associações de pessoas que foram abusadas, e daí ficou como interesse pedofílico. Isso não quer dizer que eu seja pedófilo. Bom,
E a CID-11, que eu não sei se vai sair, afinal, em 2024, ela foi muito menos conservadora e ela retirou várias parafilias dos diagnósticos, considerando que as pessoas elas têm autonomia para decidir várias coisas, elas têm uma vida privada e, enfim, e o resto é meio igual, né? Padrões intensos e atípicos de excitação sexual e tal, aos quais a idade ou status impedem o consentimento na sua participação. Isso é o mais importante, né? O consentimento. E há uma área que eu também tive num congresso há pouco, esse da academia, em que fala que o consentimento, praticamente, entre adultos, é uma confusão, porque a maioria no bar, a maioria está alcoolizado, mesmo as meninas, é uma confusão. Definir o que é sem consentimento, até num julgamento, é bastante complicado. Oi, meu Deus, tá. Eu não, o trabalho. Então, o DSM-5, tá? Ele foi bem mais conservador, a questão do masoquismo, que agora está retirado, né? O masoquismo e o sadismo, tu tem que ter uma parceria para isso, né? O fetiche, o transvéstico, e manteve a pedofilia, frotteurismo, voyeurismo e exibicionismo, né? A CID-11, então, ela foi bem mais liberal, né? E sugere que sexo que está consentido e que não tem risco não seria um problema. Inclusive, se viu que as questões do masoquismo, teoricamente, a asfixiofilia é a única que traz risco de vida, né? E parece que nem melhora o orgasmo, eu não sei. Falaram que nessa coisa da narcose, sim, poderia, mas assim, é a única prática que não é considerada, e que vários casais têm essa questão sadomasoquista, mas que ninguém termina numa emergência com risco de vida. Portanto, cada um que decida se a pessoa é adulta, se a pessoa está... Né? Bom, então, os aspectos forenses, de novo, só assim, é isso, né? O problema é a gente fazer um ato sem consentimento, tá? E eu só queria, então, eu vou falar a questão do agressor sexual e da pedofilia. A pedofilia, por definição, ela não mata, ela não agride. O pedófilo quer manter a criança viva, atraída para ele, e até, inclusive, falam do fenômeno hands-on, né? Ele só faz a manipulação, às vezes sai um sexo oral, dificilmente há alguma penetração. E o agressor sexual sádico coercitivo, ele não tem atração por criança, ele tem atração por qualquer pessoa que ele se sinta que pode submeter e matar, né? São os agressores de mulheres, de pessoas idosas e de crianças. E daí pode ser menino ou menina. E se confunde muito. Isso aqui, o transtorno sádico coercitivo, são aqueles estupros com morte, né? Em que se torna assassino. O pedófilo é o cara que vai chamar as vizinhas, as guriazinhas da vizinhança, que nem ele fazia, vai agradar, mas não é, por definição, o agressor, tá? Eu acho que, então, vamos ver. A questão das parafilias, no geral, né, e agressor sexual, então, um maior risco, transtorno de personalidade, transtorno, trauma crânioencefálico, altos níveis de testosterona. Isso foi uma revisão até do pessoal de São Paulo, que eu não tenho essa confirmação, incapacidade de manter relações estáveis, abuso de substâncias, que é super comum, retardo e psicose. E o abusador pedófilo, né, esse é tipicamente do sexo masculino. Primeira atitude foi aos 15 anos, né? Apresenta as parafilias também, a pedofilia e outras parafilias, elas nunca são únicas, né? Geralmente eles têm mais de uma, e 80% tem inteligência na média ou acima da média. Isso aqui eu nem vou falar, que o Heitor e até lá quem já falaram, é uma questão das mulheres.
E, bom, o tratamento claramente melhora, tá? Diminui a reincidência, os fatores de risco de reincidência, né? Então, substâncias, história de abuso na infância, hipersexualidade, e tem essas distorções, né, cognitivas, que é o que a gente pretende na TCC fazer. Muitos pedófilos dizem assim, até inclusive eu atendi mas eu achei que elas estavam gostando. É uma distorção cognitiva. Eu fui no parque e as crianças estavam me olhando, né? Então, eles têm que desconstruir uma lógica, que é uma lógica para não ficar com tanta culpa do que estão fazendo. Então, a ideia é a farmacoterapia mais TCC, tá? Então, vocês sabem, os antidepressivos, os antipsicóticos, né, são medicações que tiram, né, a libido, prejudicam a sexualidade em graus variáveis, né? Isso a gente sabe. Tá pela gravidade da situação, a gente começa com antidepressivo, com antipsicóticos, antiandrogênicos, né, que são usados também para os de maior risco. E, claro, essas medicações elas são off-label no Brasil. Nós vamos ter que batalhar. Nem vamos batalhar. Nós já temos lá os hormônios para dar, já está tudo organizado dentro do nosso programa para começar. O professor do projeto Dunkel, ele acha que eu tenho que medicar de saída, porque o TCC demora, né? E o acordo, quando entram no programa, é nenhuma criança mais abusada, né? Então, ele acha que eu tenho... Só que não é coercitivo, né? Isso vai ter que ser... Bom, então, esse é o projeto, tá? Da Charité, lá em Berlim, né? Desde 2005. Agora é um projeto que já está em toda a Europa e na Índia, e nós seríamos os primeiros da América aqui, né? O projeto é Don't Abuse, e eu acho interessante esse tipo de questão. Eles dizem, do you like children in ways you shouldn't? E isso está no metrô, em alemão, isso está na televisão, e às vezes na televisão, inclusive, ele me mostrou 2 propagandas que são, assim, um pai num computador vendo pornografia infantil, né? E a criança, Dad, vem para o almoço e tal, e ele fecha, né? Não diz nada. Daí tu diz, do you like children? E a outra é um senhor num ônibus sentado, e daí entram 2 crianças de colégio, assim, e ele se perturba completamente, a gente vê a cena, e daí as crianças descem, e daí a pergunta. Então, a ideia é que a gente pudesse fazer isso. Ainda não vai dar. Tá, eu acho que eu vou terminar, porque esses são 2 estudos que a gente fez para saber no Brasil como é que andava a coisa, né? E foram estudos online. Eu acho que, não sei o tempo, né? Acho que vamos deixar. Bom, primeiro, meus parabéns pelas apresentações, muito didáticas, muito claras, né? E eu vou trazer uma questão para vocês, é o seguinte, eu ando cada vez mais preocupado com o término precoce da infância, né? Hoje está havendo uma erotização muito precoce da criançada, com todos os desdobramentos possíveis na área sexual, na área psiquiátrica, com drogas, com depressão, com ansiedade. A pergunta é se vocês também veem isso que eu estou vendo, e como é que se poderia, o Telóquio falou de educação, para os pais, né? Que a mãe está achando uma gracinha, a menina ir no cabeleireiro com 7 anos de idade, pintar as unhas desde os 4 anos. Nós estamos vendo que o brasileiro começa a beber com 13 anos de idade, ter a sua primeira relação com 14. Então, como é que vocês estão vendo esse momento da nossa cultura? Pois é, esse levantamento foi feito. A gente até aplicou uma escala, que é a escala de
compulsão, CSBD, Compulsive Sexual Behavior, enfim. E a professora que fez essa escala para CID-11 e tal, ela fez esse levantamento, a gente até está em parceria, e ela falou isso, que aos 11 anos é a média de acesso a qualquer coisa na internet, né? E que a gente não tem noção das consequências disso a médio prazo, né? E que isso é como se as crianças estivessem sendo abusadas, né? Porque qual é a compreensão que tu vai ter se tu pode ver qualquer coisa na internet? Então, eu não sei, porque é tão diferente na minha adolescência, né, em que a gente vivia num ambiente completamente sem acesso a qualquer coisa de sexualidade, até exageradamente, que eu acho que isso aí não vai terminar bem mesmo. Até nesse levantamento tem zoofilia, necrofilia. Nós fizemos 5.335 pessoas responderam o nosso protocolo com várias parafilias, tanto para fantasias parafílicas, como a gente fez aquela pergunta do você tem alguma consequência negativa, etc, etc. E tem umas coisas que eu acho estranha, né? Tem várias pessoas que responderam que elas têm essas fantasias para terem orgasmo. Então, enfim. Na realidade, a minha vivência não é essa, não é? Mas não deixa de ser um ponto de vista interessante. A imensa percentual de mulheres que consultavam por dificuldades sexuais, elas não tinham tido nenhum tipo de abuso, tipo de coisa. Simplesmente sumiram. Tinha uma vivência absolutamente desinteressante e ruim. Poucas pacientes referiam que terem tido abuso sexual. Algumas delas, isso aí era continuamente referido. E algumas delas, até uma que estou lembrando, ela foi abusada pelo pai e ela sofria com isso até que o pastor da igreja onde ela frequentava disse que não, que isso era uma coisa normal, porque os patriarcas da Bíblia abusavam das filhas e lá tinha. Então isso que aconteceu contigo está na Bíblia e termina com isso. Desde aí ela ficou bem. Ela, tá bom, aceitou o pai, perdoou o pai e terminou a história. Pô, então tá, parabéns, né, a história do Lote, não sei se vocês lembram, né? Bom, então tá, aí eu falo, mas esse pessoal, essas senhoras que consultavam comigo lá, poucas referiam terem sido abusadas. Ao contrário, agora, cadê o Sérgio? Está aqui o Sérgio. Por exemplo, nós atendemos assim, uma mocinha lá no Hospital de Clínicas grávida, e aí perguntando, mas quem é o pai do nenê há 13 anos? Eu não sei. Mas como? Não sei, foi na rodinha. Como na rodinha? Foi no ânus, quer dizer, imagina assim, foi que rodinha? Não, é na rodinha lá Mas o que é? Não, para a gente entrar na festa, a gente tem que tirar a calcinha e todas as meninas ficam assim, e aí os rapazes vêm e penetram, e um deles engravidou ela não sabe quem foi daquele rapazinho. Então, festinhas da nossa sociedade. Eu tenho essa preocupação também, e agora eu vi, lá em Amsterdã, tinha um psiquiatra que estava assistindo às disfunções sexuais no homem infértil, não é? Que a gente pensa que é só no Brasil, né? 29% dos nossos pacientes que têm infertilidade vêm à consulta, estão sem orgasmo, sem ereção, às vezes tem que usar caverjete para poder ter atividade sexual naquele dia, e outros nem isso dá, eles vão fazer fertilização. E uma coisa que eu vi ali em Amsterdã que é chocante, a preocupação deles com a droga que o indivíduo usa e acha que está tudo bem, está tudo legal, quer dizer,
Então, eles estão fazendo, os médicos oferecendo às comunidades médicas, não só dali, mas da Suécia e Suíça, alguma coisa legal de restringir, de não se achar essas drogas no país. Que eles melhoraram muito, segundo eles, agora, que tu comprava qualquer coisa em qualquer lugar e pedia, olha, 10% disso, 10% agora. Então, eu estou preocupado com isso aí, muito sério. Queria só complementar a preocupação do acadêmico Sérgio Paula Ramos. Tem um estudo recente norte-americano que diz que entrevistou jovens homens, né, e menos de 40% sentia que tinha recebido uma educação sexual suficientemente abrangente. Né? Então, se por um lado a gente tem um livre acesso à informação e à internet, né, a gente acha que os jovens acabam aprendendo sozinhos, eles sentem que não estão sendo educados, né, nesse aspecto. Então, talvez aí a gente tenha um papel importante a cumprir, né, como pais e como médicos, especialmente. Cadê meu Carlos? Mais ou menos 40, 50 mil assassinatos por ano, nós temos 40, 50 mil que morrem no trânsito, mas eu me lembro bem que mais me chamou a atenção foi o número de um estupro a 2 por minuto no Brasil, cerca de 800 mil. Isso é verdade? Assim, os dados totais estão ali, né? Que é 41,7 por 100 mil habitantes. Eu não sei se é o tempo é esse. Mas, e que as crianças são 5 vezes mais, entre 12 e 13 anos, são 5 vezes mais abusadas. Esse anuário, ele é acessível na internet, é horrível da gente ver. Tem os assaltos com violência, tem tudo, e a violência contra a criança e tal. Mas eu privilegiei aquilo ali para mostrar como é imenso, né, a quantidade de criança que está sendo estuprada. Sendo que o conceito do estupro, nós estamos com aquele problema, né? Para a criança, o estupro não é penetração necessariamente, né? O crime, como crime, fica qualquer abuso. Eu achei muito interessante todas as palestras e eu estou com um problema muito sério. À medida que passa o tempo, eu começo a ficar me perguntando o que é o normal. Porque, na realidade, nós estamos vivendo tempos onde as coisas estão se modificando de tal maneira que cada vez eu me acho muito mais confuso. Esses dias eu estava tendo uma série de informações, de leitura e outras observações, e me chamou a atenção a quantidade enorme de adultos jovens que não têm absolutamente nenhum interesse sexual, que têm interesse em estar vivendo bem, têm interesse em ter o seu carro, está morando bem, está uma atividade social importante, ter o seu cachorrinho, né? Passear, andar. Mas se tu perguntas, e a vida sexual? É zero. Não interessa. Não vale nada. Ou não aparece. Por outro lado, há uma tendência que eu acho que tem cunho ideológico de agora, né, as crianças determinarem o que querem ser. Quer dizer, se é homem, se é mulher, em tal idade. Tá? Eu tenho 2 netos. E os meus netos, desde pequenos, eles gostam de
carrinho, eles gostam de jogar futebol, eles gostam de correr, eles gostam de brigar, de lutar. Nenhum deles tem interesse por boneca, nenhum deles tem interesse de casinha, de fazer comidinha, né? Mas parece que agora tem alguma coisa na sociedade que está com muito mimimi, muito politicamente correto, não se pode dizer nada, não se pode olhar diferente, não se pode fazer nada. E tudo isso, eu acho que entra dentro de um contexto muito mais amplo, em que nós vamos, digamos assim, mudando, nós vamos deixando de pensar nisso ou naquilo e até nos intimidando com coisas que acontecem, com medo ou com vergonha, né? Claro, aí, por exemplo, foi dito que o pastor disse, o patriarca, comia todas, né? E isso era a regra no passado, para aumentar a família, para ter prole maior, para defender mais os seus interesses econômicos e territoriais, para ter mais gente para brigar, então reproduzia mais. A Igreja Católica, como foi dito aqui, restringiu muitas dessas coisas. Então, nós temos coisas da história, do passado, que a gente via de uma maneira, podia considerar errado, né? Bom, e que, de repente, agora tu tens um outro lado de liberalização de coisas e, por outro lado, tu tens alguma nuvem que paira e que nos deixa muito confusos, né? Então, eu acredito que estudar mais profundamente tudo isso é importante, mas eu acho que ainda tem muita confusão que está acontecendo, sem muita definição clara, e eu acho que, às vezes, com medo de se estabelecer coisas mais claras. Prezado professor Cláudio, nome muito bonito. Eles consideram o indivíduo nessa faixa etária e que não tem interesse, não tem libido, eles são sozinhos, tal, tem carro, tem casa, etc., doentes. Essas pessoas estão sendo tratadas. Porque essas pessoas, em algum momento qualquer no futuro, vão ser deprimidas, depressão severa e internados, porque alguma coisa está errada, né? Nesse ser humano. Certamente ele teve alguma frustração no passado, mas ele é considerado, ali nesse grupo de países, um doente. A senhora, doutor? Não, eu tenho os dados, eu acho interessante o que tu está falando, Marrone, porque assim, ó, essa questão da transexualidade, então, a gente foi assim um tsunami, né, que aconteceu, porque houve no início, ele é para ser um fenômeno raro, não é para ser um fenômeno tão prevalente, né, não é para estar do jeito que está. E o que a gente viu é que o histórico de um paciente claramente transexual, na minha opinião, né? Eu sei que isso está divergindo, mas é esse clássico que na infância começa a ter preferências já, porque por volta dos 4 anos, 3, 4 anos, a gente sabe se é menino ou menina, né? A gente já identifica nos outros. Antes, as brincadeiras podem ser muito menos marcadas, assim, pode brincar de qualquer coisa, mas por volta dos 4 anos a gente já sabe que a gente é menino, que é menina, eu já sei que o outro é menino ou menina, enfim, e aí que geralmente começa a evidência para os pais e para os pares, porque a criança está querendo brincar de uma coisa que não é socialmente comum, né? Mas, claro. Qual é o percentual disso? Que tu disseste assim. É o tsunami. Isso é um percentual pequeno, mas Sim, sim. generalizado. Não, pois é, concordo que ficou um ativismo em cima de uma vontade de transformar a sociedade menos preconceituosa, mas eu tenho certeza que isso está errado. E acho que é o seguinte, muitas dessas crianças, quer dizer, esses casos clássicos, eles não são problemáticos, porque, inclusive, os pais dizem, eu achei que era gay,
agora eu entendi e tal. Mas o problema são crianças que chegam na adolescência, nunca tiveram nenhuma evidência de nada. Todos dizem que na internet eles descobriram algumas coisas, né? Porque nunca é eu descobri que eu era, eu quero ser uma mulher, por exemplo. Essas frases são muito reveladoras, né? Porque os pacientes, quando eles sempre foram. E aí o que acontece é que esse movimento já está até em tsunami, já está acabando, né? Porque há muitas críticas sobre isso. Na Inglaterra, especialmente, né, tem um movimento para revisar os papers publicados sobre o tema das crianças. E eu acho que isso, como tu está dizendo, é um fenômeno cultural, porque eu me dei conta que eu era uma pessoa moderna, e eu fiquei uma pessoa daí anacrônica por um tempo. Eu não apresento mais o tema e os nossos resultados para ninguém que não sejam os colegas, porque existem pessoas que criticam, né, que nós somos conservadores, que não precisava de médico para dar opinião. Exatamente. E enquanto envolve ato médico, que é hormonização e meu Deus, e cirurgia, que são duas situações irreversíveis, né? Não há espaço para arrependimento. Isso tem que passar pela medicina e tem que ser conservador e tem que entrevistar. Então, a gente não teve, dos 300 e tantos pacientes que a gente já operou lá, arrependimentos. Tivemos um caso que ficou com uma colostomia, que foi muito ruim, né? O paciente não é que está arrependido porque ele era homem e se operou, ele ficou frustrado com uma cirurgia que, eu não sei bem, uma fístula, enfim, e não se conseguiu até hoje fechar. Mas nós atendemos crianças lá e alguns adolescentes, e já teve crianças que resolveram detransicionar, né? Que é voltar, né? Então, a gente faz uma atitude muito conservadora e protetiva nesse sentido para a criança, e ainda mais sem histórico, né? E tu também pode falar sobre áudio. Tá, perfeito. Bom, eu queria parabenizar a academia pela iniciativa. A gente pôde ver a sexualidade descrita de diversas facetas. Parabenizar o acadêmico Sérgio, o jovem talento Daniel, a professora Maria Inês, o acadêmico Heitor, o acadêmico Cláudio. Eu queria falar um pouco da palestra da professora Maria Inês sobre a pedofilia e ressaltar que abuso sexual na infância é um fator assim de piora do prognóstico da doença psiquiátrica de maneira muito significativa. Eu trabalho com bipolaridade e é uma das doenças que tem maior prevalência de abuso sexual. E, basicamente, quando o paciente que tem transtorno bipolar tem abuso sexual na infância, tem mais tentativa de suicídio, mais episódios maníacos, maior prejuízo do funcionamento cognitivo. É o tipo do evento que destrói uma trajetória longitudinal nesse perfil de paciente. E a gente acha, a bipolaridade é uma doença muito genética, ela tem uma heredabilidade de 80%. Mas dos fatores ambientais que provavelmente estão envolvidos na etiologia da doença, o abuso sexual é um dos mais proeminentes, né? Assim como o uso de substâncias como maconha e cocaína, né? Então, é um evento que, digamos assim, se a gente conseguir prevenir do começo, a quantidade de anos de vida saudável que essa pessoa vai ter é muito significativa, né? Então, dentro desse contexto, desse prisma nosológico, eu queria perguntar para a Maria Inês acerca, não sei se a professora Maria Inês tem algum dado epidemiológico da prevalência de abuso sexual. Na bipolaridade, a gente viu no estudo populacional que era 10 vezes mais prevalente em bipolares do que na população geral e em pessoas com depressão. Não sei se tem algum dado na população geral da prevalência de abuso sexual, certamente é maior em mulheres do que em homens, e se tem uma tendência, se nós estamos diminuindo a quantidade de abuso sexual, está aumentando. Eu me preocupei um pouco com o que o acadêmico Sérgio falou da sexualização precoce, digamos assim, de algumas crianças, né, e como elas ficam expostas, eventualmente, a abusadores. O dado de abuso, não, a gente tem o dado da pedofilia, né, que é mais ou menos
tem de 0,8% a 4% da população. Então, eu não tenho esse dado aqui. Até seria interessante, né? Porque a gente poderia relacionar com as doenças, né? Como tu está relacionando com a... Porque eu acho que a psiquiatria vê muito isso. Foi abusada. Foi abusada. Isso aí é o common sense nosso, né? O que eu queria depois, só terminar, que existem ali, eu acho que 600 pessoas que falaram. Se tu puderes botar só os dados, aquela tabela que eu revisei várias vezes mais. É bem no primeiro... É que a gente viu que tem 600 pessoas que responderam que tinham interesse em pedofilia, né? É mais... É bem no... Eu não me lembro qual é o... Mas tem 230 que talvez quisessem se tratar. Então, a gente teria a chance de poder ajudar nesse universo pelo menos 230 pessoas que são egodistônicas em relação à sua... que é o grande objetivo do programa, né? Desculpe, gente, ainda botei uma animação para não ficar tão pesado, né? Aí demora mais. Aí está falando que os homens são mais simples e diretos para se excitarem sexualmente e que as mulheres precisam de vários estímulos. Por que tu é contra a pena de morte para quem é pedófilo? Porque eu acho que é uma doença, né? Não, cura nada tem, depressão não tem, esquizofrenia não tem, Mas hipertensão Singapura e Dallas, no Texas, não tem mais abuso de criança. Bem capaz que não vai ter. Tá, vamos adiante, tá? Isso aqui é o estudo, então, que a gente fez. Então, 5.335 pessoas, né? Mais mulheres do que homens. Tem toda essa história do gênero, né? Cis homem, cis mulher, tem muita quantidade que se autorreferiu de bissexual, muito acima do IBGE, dos autodeclarados, né? Porque o IBGE mesmo, 2019, 0,7 se autodeclararam bissexuais e 94% hétero. Vamos adiante. Acho que podemos passar isso também aqui, ó. Então, a gente fez um protocolo. Claro que essas pessoas que responderam, a gente botou no Google Forms, o Clínicas convidou, a gente pagou uma agência de publicidade também para estimular, né? Então, mas quem responde isso, fora os amigos da gente, eu pedi para responder, são pessoas que têm algum interesse nessa questão da sexualidade, né? Então, o nosso campeão, que não é o campeão... Esse aqui são estudos que, às vezes, envolvem só homens. Eu botei alguns... É misturado, mas o nosso é homens e mulheres, mais mulheres, mas o nosso campeão, 3.434, falaram que fantasiavam com masoquismo. Fetichismo, partes do corpo, né? 3.096. Partes do corpo é gostar de pé, gostar de mão, né? A gente perguntava isso. O sadismo, que claro que é complementar, né? E tem uma tendência as mulheres serem mais masoquistas em geral, mas vocês vejam aqui, ó, a escatofilia, 693 disseram que... aqui é a fantasia, e aqui é ter sofrimento ou já ter feito algo, né? Que é o transtorno, então. 411 falaram de zoofilia, o frotteirismo, que está associado a retardo mental ou déficit intelectual, porque eles não têm muita estratégia, né? Entrar num ônibus e ficar assim... e são presos, geralmente, é uma coisa meio... E a hebefilia e a pedofilia, a gente fez uma diferença das crianças púberes das abaixo, e se considera até mais grave se tu pega uma criança de 2 anos para fazer isso do que uma criança de 12. Isso atenua um pouco o julgamento, né? Se é púbere. Continua sendo estupro, né? Mas assim, mas o que eu quis falar é que
4,32%. Então, 5 a 10% no mundo tem fantasias, né, pedofílicas ou hebefílicas, e o transtorno, fantasias, e o transtorno varia de 0,3 a 3,8. A gente acabou achando um pouquinho mais alto, e a gente imagina que quem respondeu queria responder, mas o que eu quero falar é que existem 231 pessoas nesse universo que poderia querer se tratar, né? Não, mas eu só queria comentar uma coisinha rapidinho. Quem que usou a palavra tsunami? Né? Mas o Marrone perguntou assim, eu não sei mais o que é normal. Bom, curiosamente, algumas coisas da especialidade de obstetrícia. No fim da década de 50, apareceu no mercado um produto que era uma progesterona usada para mulheres com ameaça de aborto. Funcionava ou não, a gente não fica sabendo. Mas, passados alguns 10, 15 anos do uso, da introdução do uso dessa medicação, começou a aparecer na comunidade norte-americana uma coisa que não era comum, mas começou a ter uma incidência maior. Umas meninas que recebiam o nome de tomboy. São meninas que tinham um comportamento de meninos. Vestiam roupas, não queriam saber de meninas e queriam brincar como menino, lutavam e brincavam e eram meninos. Poesia, mas aí ali tem outra, daqui a pouco aparece outra lá. Aí mais uma vizinha lá que ficou assim e começou a aparecer esses tomboys. E aparece com uma frequência e vai aumentando. Até chegar à conclusão de que essas meninas foram masculinizadas pelo uso de uma progesterona que suas mães utilizaram durante a gravidez do primeiro, segundo, terceiro mês, levou mais de uma década. Foi tirada do mercado, eu não lembro mais que medicação foi essa. Outra medicação que era muito usada também em ginecologia, e foi usada durante a gravidez, é o dietiletilbestrol, que foi usado. E é um potente estrogênio, mais potente estrogênio. Enfim, passou alguns anos, começou a aparecer uma, vamos chamar de novo, epidemia, quer dizer, uma incidência maior de meninas com 12, 13, 14, 15 anos, com uma doença extremamente rara, carcinoma de células claras da vagina. Bom, até que se fez o diagnóstico e a conclusão de que era do dietiletil, mais de uma década se passou. E os meninos não tinham absolutamente nada. Os meninos cujas mães usaram, não passaram. Até que quando eles fizeram 25, 30, 35 anos, eles foram consultar na urologia por azospermia. Quer dizer, a queixa do menino apareceu quando ele tinha 30 anos, na clínica de infertilidade. E aí, até dar marcha ré no tempo e chegar que as mães tinham usado dietiletilbestrol durante a gravidez para que ele agora está com azospermias, tratando com o Dr. Teloy. Levou 30 anos. As meninas apareceram com 10, 15 anos. Então, muitas coisas que estão acontecendo agora, talvez, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não tem ideia do que pode estar acontecendo. Tem algumas coisinhas ainda curiosinhas, se me permite. Por exemplo, no famoso rio Tâmisa, tem uma espécie de peixe que vive e depois de uma determinada etapa da vida dele, ele muda de sexo e passa a ser fêmea. Ele era macho e agora passa a ser fêmea. Ou o inverso, também não importa. E passa a ser reprodutor daquela espécie, daquela maneira, como se fosse fêmea. E aí esses peixes começaram a rarear, sumiram, desapareceram, porque eles não tinham, só tinham um gênero, só tinha o macho, só a fêmea, eles não se transformavam. Furungaram, mexeram.
a alta incidência de estrogênio nas águas do rio Tâmisa, oriundo das urinas das mulheres que tomando pílula anticoncepcional. Quer dizer, a pílula anticoncepcional alterou a concentração e altera... São os peixes, pouco importa. Mês passado eu estive num hotel no interior de São Paulo e eu fiquei apavorado. Eu disse, meu Deus, eu estou no lugar errado. Eu nunca vi tanto assim. Tanto casalzinho, meninazinha, homenzinho, guriazinha, tudo de mão dada, se beijando. Eu disse, meu Deus, um festival aqui. Impressionante a frequência e intensidade de gente. Ou é a permissividade da nossa sociedade que está permitindo que as pessoas assumam as posições que não permitiu, que está agora. Não, tá bom. Vai lá com a doutora Lobato lá que trata. É assim mesmo, está ficando normal. Ou está acontecendo alguma outra coisa que nós não estamos sabendo interpretar. Quem sabe lá? O que será que estão acontecendo na nossa comunidade que está se usando e a gente não sabe? Alguma coisa está tendo resposta. Obrigado. Tá. Eu queria fazer um comentário que eu não sei se vai na contramão de algum item específico discutido aqui. E diz respeito exclusivamente ao que falou o Marrone e ao que falou o Teleken, um comentário que o Teleken fez, e que talvez converse um pouco com essa última história do Hentschel, que é o seguinte, falando nessas modificações que nós estamos observando, foi dito pelo Teleken que esses jovens que se contentam com emprego, salário, casa, uma vida legal nesse aspecto social financeiro, que tem um cachorrinho, etc., que eles são doentes e que certamente vão acabar com depressão. Eu acho que esses dois conceitos a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque eu não sei se eles são necessariamente doentes, primeira coisa, e não sei se eles vão necessariamente desenvolver uma doença afetiva. Talvez seja um espectro semelhante a coisas que o Hentschel contou do século passado, que hoje a gente, olhando, acho que foram ditas barbaridades, e depois a gente aprendeu que não necessariamente as coisas eram assim. Talvez, daqui a algum tempo, a gente veja que eles não são todos necessariamente doentes e que nem todos necessariamente vão acabar mal, que são conceitos que estão mudando de alguma forma, como, por exemplo, aqueles casais que não querem ter filhos e que devagarinho, muito devagarinho, já está mudando o conceito de que não são necessariamente errados e necessariamente com uma mentalidade doentia, e que talvez aquilo sirva para a vida deles e que isso está correto. Então, é só uma observação quanto a talvez necessidade de nós não sermos tão deterministas, né, e diagnosticistas com relação a algumas coisas grandes de mudanças que estão acontecendo na sociedade. Tá? Muito obrigada. Só para me defender um pouco aqui da presidente. Uma defesa rápida, por favor. Sei, nem todos são doentes, mas existe um número muito grande. E o que eles querem? Eles não querem que essas pessoas vão acabar em internação psiquiátrica, etc. Então, vale a pena fazer uma anamnese dessas, como eles estão fazendo. A anamnese deles, ele manda para o paciente e ele preenche tudo. Depois, isso no IA é uma das maneiras de tu interpretar isso. Não é todo mundo, mas é uma coisa nova, né? Eu gostaria, eu acho que esse tema é fascinante, a gente pode passar a tarde toda do sábado discutindo. Eu acho que esse comentário da presidente diz, né, deixando aberto que nem tudo é assim, nem tudo é assado, pode fechar bem essa reunião. Eu acho que nós passamos uma manhã aqui discutindo um tema maravilhoso. Quero agradecer aos nossos palestrantes, ao nosso jovem talento aqui, né, que venha mais seguido aqui conosco. E, como coordenadora, dou por encerrada a nossa reunião de sábado. Muito obrigado.